Bom dia a todos. Vou fazer uma chamada já, viu? Estão me escutando e vendo a tela? Oi. Som. Eita. Pessoal, meu Deus, vocês ficam aí. Parece que eu sei nem se vocês estão aí atrás. Tudo calado, não responde, não fala nem no chat. Tem que participar da aula. Depois eu coloco alguma coisa aqui. Alcides. Tô aqui, você. Henrique. Marcos Vinícius. Lohane. Paloma. Presente. Paloma. Presente. Tá. Paulo Henrique. E Wilber. Presente. Bem. Deixa eu ver aqui. Começar a aula de hoje. Falar um pouco sobre a eletricidade. Revisar, né? Porque foram alguns conceitos vistos em Física 2 e como faz algum tempinho, né? Acho que faz 1 ano e meio, por aí, dependendo aí da época que você fez a matéria. E aí é bom, sempre bom revisar para que vocês consigam entender os conceitos, né? Para desenvolver um projeto elétrico. Então, a gente vai estar aqui depois falando sobre algumas normas. E para desenvolver esse projeto, é importante que vocês entendam o conceito de corrente elétrica, de tensão, né, de potência, energia, resistência. Todos esses conceitos fundamentais são importantes para um projeto elétrico, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, quando eu pedi para dimensionar um cabo, né? Eu quero que vocês calculem a área da seção transversal desse cabo, né? Ou a famosa, vamos dizer assim, a bitola do fio ou de um cabo.
E para que vocês determinem essa área, é preciso vocês entenderem alguns conceitos, que esses que eu comentei aí. Ok? Então, resistência, a potência elétrica, tensão, corrente, tudo isso aí. Então, eu vou dar uma revisada agora. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, viu? Fiquem com vergonha não. E vamos participar mais das aulas. Participar mais, ficar só aí calado aí. Às vezes eu penso que tá só com os microfones fechados, câmera fechada e estão fazendo outra coisa, né? Então aí eu não tenho esse feedback, eu preciso desse feedback. Então eu gosto muito assim, estou explicando a matéria, né? Já que está remotamente, eu não estou vendo vocês, não estou vendo como é que vocês estão acompanhando. Vão escrevendo aí no chat, ou então abre o microfone e fala para tirar alguma dúvida. Então, beleza. Então, aquela apostila que eu falei para vocês, ó. Antes disso, só mais um aviso. Eu coloquei aquelas atividades lá no SEI, já viram, né? Acho que o prazo é até semana que vem. Já viram? Sim, beleza. Então tem que fazer, né? Até semana que vem, exatamente, dia 17. Fazer a planta baixa, dar uma lida lá. Eu vou disponibilizar essa apostila também, essa semana. Já vou começar nela, né? E vou pedir para vocês fazerem alguma coisinha. Ou dar uma lida, uma outra coisa. Aquela apostila que eu comentei no primeiro dia de aula, né? Desenvolvida aqui principalmente pela Schneider Electrical. Vamos começar por esse módulo aqui, ó. Módulo 3. Esse módulo 1 é mais só um histórico de 5S. Isso aí não vem ao nosso caso, não. Energia segura e tal. Isso aí também vocês vão aprender essas noções básicas da NR10, segurança nas instalações. Isso aí vocês vão aprender lá, acho que é no 10º período. Tem uma disciplina chamada segurança do trabalho. Aí vocês vão ver isso aqui. Então, vamos lá no módulo 3. Aqui, ó, conceitos técnicos elementares. Dá um zoom aí para ficar melhor. Bem. Aí ela desenvolve conceitos de eletricidade, né? O que é eletricidade, como é que é gerada a eletricidade. Né? Então, primeira coisa, a questão da geração da energia, né? Ela se dá de diversas maneiras. E aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu posso usar usinas termoelétricas, usinas eólicas, usinas hidrelétricas, né? Aqui no Brasil a gente usa mais essa opção aqui de usinas hidrelétricas, né? Isso aí pelo fato da gente ser um país com bastante recurso natural, principalmente de água. Então a gente consegue fazer essas transformações aqui, né? Essas conversões de energia, por exemplo, mecânica, através do movimento das águas, em energia elétrica, né? Então, por isso que se chama hidroelétricas ou hidroelétricas. A geração de energia é através dessas conversões, né? Eu posso converter um tipo de energia, por exemplo, energia mecânica. Quando eu falo em energia mecânica, eu estou falando em movimento, né? Então, tudo que se movimenta
em que você pode canalizar esse movimento e convertê-lo em um outro tipo de energia, né, você consegue gerar a energia elétrica. Por exemplo, aqui, o movimento das turbinas eólicas. Olha só, essa segunda imagem aqui. Essas turbinas ficam se movimentando devido à força do vento. E isso aí é canalizado, né, e convertido em energia elétrica. Aqui também as usinas termoelétricas, né? Através de vapor, eu consigo gerar energia elétrica. Resumindo, tudo que se tem em movimento, isso aqui é uma das formas, eu posso converter para energia elétrica, né? Existem as opções lá das ondas do mar, eu consigo canalizar esses movimentos dessas ondas e converter em energia. Existem também outros tipos, por exemplo, através de reações químicas, que é a energia solar, por exemplo, né? E tem várias formas de se canalizar isso aí, de converter em energia elétrica, né? Mas, lembrando aqui também a vocês que existem as opções limpas, né? Vamos dizer assim, usando recursos naturais, sem prejudicar muito o meio ambiente, né? Aqui prejudica um pouco a hidrelétrica, porque para você construir uma barragem desse tipo, você precisa de todo um projeto, uma licença ambiental e tudo, porque vai afetar, né, quando você vai fazer uma represa desse porte, vai afetar aqui as regiões próximas, ribeirinhas, né, que a gente fala. A eólica já é uma energia mais limpa, porque não afeta o meio ambiente, assim, muito. Você só põe aí essas torres, essas turbinas, e aí, através da força do vento, você consegue. Energia solar também, né? É uma fonte limpa de energia. Bom, só para vocês terem uma ideia, mas eu estou falando aqui de energia, de eletricidade, e aí vem um conceito importante, que é esse carinha aqui, ó, o átomo, não é? Mas o que o átomo tem a ver? Se a gente olhar aqui bem na imagem, vocês vão ver que esse átomo, ele é composto, por exemplo, de um núcleo, de prótons, que são as cargas positivas, não está aqui na imagem, mas vocês sabem, né, que os elétrons são compostos de núcleos, de um núcleo, de prótons e de elétrons, né? O átomo composto desses três, basicamente desses três tipos aí. Claro que ainda tem algumas divisões, mas isso aí é mais para a parte da química, eu não vou entrar em detalhe. O que eu quero chamar a atenção aqui é esse carinha aqui, que está orbitando aqui, ó, próximo ao núcleo do átomo, que se chama elétron, né? Ou os elétrons. É esse carinha aqui que ele é responsável, na hora que ele fica se movimentando, ó, existem vários elétrons, dependendo do átomo, né? Existem vários tipos, dependendo do material. Esses elétrons, o movimento desses elétrons é que vai gerar uma corrente elétrica. Aí é onde a gente tem início aí, por exemplo, a nossa eletricidade, né? Os elétrons são compostos de cargas negativas, né? As cargas negativas. Quando eu falo de carga elétrica, a carga elétrica ela é composta de cargas positivas e cargas negativas. Os elétrons são as cargas negativas. Os prótons são as cargas positivas, né? Então, qualquer matéria aí que você pegar aí na natureza, seja madeira, metal, vidro, borracha, qualquer matéria, elas são compostas por átomos e, por sua vez, possuem cargas elétricas, né? Ok? E aí o que a gente vai mais
estudar seriam essas cargas negativas aqui. Então, para que a gente fale que um material ele é condutor, os seus átomos eles têm que ter fácil movimento dos elétrons. Só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Deixa eu voltar lá. Então, voltando aqui, ó. Os materiais, como eu já citei alguns aí, né? Alguns metais, por exemplo, para que ele seja um condutor, né? Esses elétrons que ficam orbitando aí o núcleo, eles têm que ter esse fácil movimento. Eles têm que permitir esse movimento. E aí a gente chama de que esse material ele é condutor. E aqui na apostila está falando o caso do cobre, por exemplo, usado nos condutores elétricos, usado nos cabos, nos fios, que a gente vai fazer o projeto em cima deles aí. Ok? Mas em suma, os metais, eles são condutores, porque eles têm esse fácil movimento dos elétrons. Por outro lado, existem os materiais que a gente chama de isolante. Esses materiais isolantes é de difícil movimento dos elétrons, ou seja, os elétrons têm uma dificuldade enorme de se movimentar, né, nas órbitas do núcleo. E aí, por isso que a gente chama isolante, porque se não há movimento de elétrons, não há corrente elétrica, que é o caso da borracha, do plástico, vidros e outros materiais aí. Ok? Então, resumindo, o material a gente vai dividir aqui em dois tipos, condutor e isolante, né? E o condutor seriam basicamente os metais, mas um foco aqui no cobre, porque ele é bastante utilizado pelos condutores elétricos, né? Se você pegar esses fios, esses cabos que a gente utiliza aí nas residências, eles são constituídos de cobre, por ser barato, né? E ter bastante aí na natureza. Mas eu poderia usar outro metal, né? Eu poderia usar o ouro, que aí tem uma condutividade muito, muito boa, o ouro. Só que é um metal raro e é um metal caro, né? Por ser raro, ele é caro e aí a gente não usa. Já imaginou se eu colocasse aí para transmitir as correntes, fios de ouro, cabos de ouro? Aí, meu amigo, os caras iam roubar tudo. Já roubam cobre, quanto mais ouro. E além disso, ia se tornar muito caro. E o isolante, né? Esses outros materiais que há um difícil movimento desses elétrons, né? No caso de borracha, plásticos e outros materiais aí. Ok? Então, diante disso, eu vou apresentar aqui para vocês 3 grandezas elétricas que é muito importante em um projeto elétrico, que são essas 3 grandezas aqui que vocês estão vendo na imagem. A tensão elétrica, representada aqui pela essa letrinha U, mas eu costumo usar a letra V também, então isso não importa, é só uma variável, não é? A corrente elétrica, representado aqui pela variável I, e a potência elétrica, representado aqui pela variável P. Ok? Vamos dar uma atenção a essas 3 grandezas aqui. Ainda tem mais, eu ainda vou destacar mais 2 grandezas, que seria a resistência elétrica e a energia elétrica. Ok? Então, bora para entender esses elétrons, esses movimentos, observe essa outra imagem aqui, ó. Aqui é um material,
não é? Por exemplo, poderia ser um fio de cobre. Inicialmente, os elétrons desse material estão totalmente desorganizados. Eles estão orbitando em volta do núcleo, mas de forma desorganizada, ó, como vocês estão vendo aqui no início aqui dessa figura. Na medida que eu aplico uma tensão elétrica, na medida que eu aplico uma tensão elétrica, o que acontece com esses elétrons que estão desorganizados? Eles começam a se organizar e se movimentando em uma direção. Olha só aqui no meio aqui dessa imagem, que os elétrons já estão organizados e se movimentando em uma direção. E esse movimento desses elétrons organizadamente é o que a gente determina ou que a gente chama de corrente elétrica. Ok? Corrente elétrica. E o que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica, deixa eu colocar a mãozinha aqui que fica melhor. A tensão elétrica é essa força aí, ó, motriz que deu origem ao movimento desses elétrons. Então, sem essa tensão, sem essa força, não existe a corrente elétrica. Okay? Então, esses elétrons só se movimentam devido à presença de uma tensão elétrica. Alguma dúvida? Então, aqui na apostila tem uma definição, né, de tensão. Tensão é a força que impulsiona os elétrons, tá vendo? Então, sem essa força para impulsionar, não há corrente elétrica. E qual é a unidade de medida de tensão? Como é que eu vou medir uma tensão? Através dessa unidade aqui, ó, volt de V. Eu vejo muito que o pessoal chama, em vez de tensão, que é um nome técnico correto, o pessoal chama de voltagem, né? Devido ao volt aqui, que é a unidade de tensão, até mesmo para não se atrapalhar. Mas vocês, como engenheiros, devem chamar tensão elétrica, a tensão elétrica, que é determinada em volts, ok? Evitem de chamar voltagem. Da mesma forma aqui da corrente elétrica, evite de chamar amperagem. Daqui a pouco eu chego aqui, mas eu já expliquei. Esqueci um conceitozinho que eu ia falar aqui. Eu fui me movimentar. Ah, lembrei. Qual é a tensão, né, já que eu estou falando de tensão elétrica, que é medida em volts? Responda aí para mim no chat. Qual é a tensão elétrica fornecida por nossa concessionária aqui de energia, a Energisa? Ou seja, qual é a tensão elétrica que a gente usa aqui nas nossas... 220. Quanto? 220. Muito bem, 220. Né? Como o Brasil é um país muito grande, existem regiões que essa tensão ela é diferenciada, né? 110, por exemplo, lá para o lado do sul. Mas na nossa região aqui é o 220. A corrente elétrica, como eu falei, que é o movimento ordenado dos elétrons, né? Esse movimento aí. E esse movimento só é possível graças à tensão, né? Qual é a unidade de medida da corrente elétrica? Corrente elétrica é medida em ampere. Ampere. Representada aqui pela letrinha A. A é a unidade, viu? É ampere ou amperes, dependendo da quantidade. E V também é a unidade de volts, como eu represento. Então, corrente elétrica é o nome técnico. Evitem de chamar amperagem. Eu vejo muitos, principalmente os técnicos, né? Acho que eles aprendem assim, a amperagem ou a voltagem. É a tensão e a corrente. Os nomes que vocês vão encontrar em livros, nas normas, tensão e corrente. Vocês não vão encontrar a amperagem e a voltagem. Ampere é a unidade de medida. É como eu vou medir essa grandeza elétrica. E volt também é a unidade de medida, é como eu vou medir. E para isso existem equipamentos,
né, hoje em dia aí com a tecnologia, para a gente fazer essas medições. Quem sabe o nome de um equipamento que faz as medições ou as aferições dessas grandezas aqui que eu estou citando, tensão e corrente. Me fala o nome aí do equipamento, para quem sabe. Pode escrever no chat também, se quiser. Voltímetro, né, professor? Olha, existe o voltímetro, mas ele é muito antigo. O voltímetro, eu acho que só existe agora, basicamente, um analógico, sim, só voltímetro, né? Analógico, aquelas escalas e tudo. Hoje em dia, é o multímetro. É um equipamento. Deixa eu colocar uma foto aqui para quem não conhece. O multímetro, ele pode medir várias coisas. Ele pode medir tanto a tensão quanto a corrente, quanto outras variáveis. Entendeu? Então, por exemplo, se eu pedisse, então, nessa lógica, qual é o equipamento para medir a corrente, você ia dizer, um amperímetro, né? Tudo bem, não está errado. Mas hoje a gente usa um equipamento só e que faz várias medições, né? Então, multímetro. Vou colocar uma imagem aqui. Aqui, ó, tanto aqui de imagem aqui, ó. Então, para quem não conhece, aqui são os multímetros. Esses equipamentos aqui, eles medem bastante coisas, né? Medem bastantes grandezas elétricas. Vou colocar um aqui, só para ver a escala. Vou aumentar aqui a... Deixa eu ver aqui se aumenta a imagem. Dá para ver aí, tranquilo? Aqui tem um zoom. Tá. Ó, se vocês observarem aqui no detalhe do zoom, eu consigo medir aí tensão, ó, tá vendo? O V aí, ó, no detalhe aí do zoom, ó, o V de volts, não é? Eu consigo medir tensão e eu consigo medir tensão tanto alternada quanto contínua. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso um pouco, vou dar uma revisada. Como é que eu sei isso? Através desses símbolozinhos aqui, ó. Símbolozinhos aqui do tio e da linha contínua e tracejada aí. Então, eu consigo medir com esse multímetro aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu consigo medir temperatura, eu consigo medir frequência, eu consigo medir corrente elétrica. Olha aí o Azinho aí, ó, de ampere, ó. Se eu for descendo mais aqui, ó, tem o tipo alicate para medir corrente elétrica, tanto contínua quanto alternada também. Esse aqui somente isso. Esse aqui tá fraco demais, velho. Cadê as resistências? Ali, ó. É a escala dele. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu consigo medir resistência ao símbolozinho lá do ohms, ó. Deixa eu pegar um outro modelo aqui. Eu vou fazer depois um mais simples aqui. Isso aqui que é o que a gente tem lá no laboratório. Ó, se vocês observarem aqui, ó, desse lado aqui direito, tá vendo? Eu tenho o DC e eu tenho o AC. Então, se eu selecionar aqui para esse lado aqui, eu consigo medir a V, como é V aqui de volts, eu consigo medir as tensões do tipo contínua. E se eu selecionar essa escalazinha aqui, essa chave seletora para esse lado de cá, ó, eu consigo medir as tensões, que é o V alternado, que é o AC, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre DC e AC. Mas só adiantando, DC é uma tensão que ela é constante e alternado é uma tensão que é alternada, ela varia. Aí aqui, se vocês olharem aqui para baixo, eu consigo medir a resistência ao símbolo do ohms, ó, que daqui a pouco também eu vou comentar sobre a resistência, que é principalmente dos cabos que a gente vai utilizar nas instalações elétricas. Esses cabos, né, esses condutores, eles possuem uma resistência. E eu tenho que medir essa resistência, né?
Eu consigo medir aqui, por exemplo, esse símbolozinho que está aqui, não sei se vocês estão enxergando, ó. Teste de continuidade, por exemplo, se eu quero saber se um cabo está cortado, se um cabo está com continuidade ou não, eu ponho essa chave seletora aqui e eu consigo medir se está funcionando ou não aquele cabo, né? Se está prestando ou não. Aqui método corrente também, ó. DCA, ó, corrente DC, né? E esse multímetro é bem simples, mas ele mede bastante coisas. Tranquilos? Então, esse equipamento aqui é de multímetro, várias coisas, né? E metro, multímetro. Isso aqui é de medição. Então, mede-se várias coisas. Muito bem. Voltando aqui. Então, a gente já entendeu esse conceito de tensão, que é essa força medida em volts, e a gente já entendeu que a corrente é o movimento dos elétrons, né? Que passam pelos condutores, que passam por esses cabos, pelos fios, né? E lembre-se que a gente vai dimensionar esses fios. Quando eu falo em dimensionar, é calcular a área desse fio. Qual é a área da seção desse fio? Eu preciso dimensionar para, por exemplo, para ligar uma lâmpada, um interruptor, para ligar uma tomada, não é? Para deixar essa conexão pronta. Bom, uma outra grandeza elétrica que a gente vai estudar é esse aqui, ó, resistência elétrica, né? A resistência elétrica. O que seria essa resistência elétrica? O nome, resistência. Resistência da ideia de quê? De barreira. De barreira, né? De uma barreira, impedindo os elétrons de se movimentarem. Então, a resistência elétrica é o quê? É a dificuldade que os elétrons encontram para circular por um condutor. Né? E como é que eu meço a minha resistência? Como é que eu meço essa resistência elétrica? Através dessa unidade aqui, Ohm. Ohm foi o primeiro físico, né, que começou a estudar esses materiais e essa grandeza elétrica aqui. Então, em homenagem a ele, a unidade é Ohm. O símbolo é essa ferradura aqui, ó, de ohms. Ok? Então, a resistência é essa barreira. Essa resistência ela pode ser encontrada aí, por exemplo, na nossa residência, em um chuveiro, em uma lâmpada incandescente, nos condutores, que são os cabos ou os fios que estão passando aí dentro dos eletrodutos nas nossas casas, né? Para fazer essas conexões entre lâmpadas, tomadas. As resistências estão presentes nisso aí. E é muito importante a gente entender esse conceito aqui para que a gente consiga dimensionar corretamente. Porque a resistência está ligado diretamente à corrente elétrica, está ligado diretamente à tensão elétrica. Eles estão relacionados. Ó. Se vocês olharem aqui mais à direita, que é a lei de Ohm, ó, o homem conseguiu relacionar essas grandezas físicas, tensão, corrente e resistência. Né? Então, se vocês observarem aqui nessa primeira lei de Ohm aqui, ó, em volts, tensão em volts, resistência em ohms, corrente em ampere. Observe que quanto maior a corrente elétrica, maior é a tensão elétrica, porque isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, ó. São grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu diminuo o valor da tensão, se eu diminuo aquela força que eu estou impulsionando os elétrons, isso aí é bem óbvio de ver, eu diminuo o movimento dos elétrons, consequentemente, eu diminuo o valor da corrente elétrica. Se eu aumento essa força, se eu aumento a minha tensão, eu aumento a minha corrente elétrica. E essa grandeza de proporcionalidade, né, é chamada de resistência. A resistência. Okay?
Então, se você pegar essa resistência para cá, que está multiplicando, ó, e passar para lá, ela vai para lá o quê? Vai para lá dividindo. Então, a corrente elétrica vai ser o quê? Vai ser a tensão dividido pela resistência, ok? Deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha aqui, ó. A corrente elétrica, o I vai ser V, ou U, né? Dividido por R. Significa o quê? Significa que quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente, ó, porque eu vou dividir um número, por exemplo, constante, por um número bem grande. E essa divisão aqui vai me dar um valor pequeno. Ok? Isso quer dizer o quê? Que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente. E para entender isso aí, basta entender resistência como uma barreira. Então, imagine naquele fio, naquele condutor. Vamos observar aqui essa outra figura aqui, onde a corrente vai estar circulando, ó. Se eu começasse a colocar barreiras aqui, aqui são os condutores, né? Aqueles fios de cobre, por exemplo, onde os elétrons estão se movimentando para ligar essa lâmpada, ó. Ela sai através dessa minha fonte aqui de tensão, que está gerando energia. Aí os elétrons se movimentam ligando essa lâmpada e vai ficar sempre nesse movimento aqui. O que acontece se eu colocasse aqui muita barreira aqui nesse lugar aqui? A corrente elétrica ia chegar aqui, ó, e ia encontrar uma barreira e não ia, se fosse essa barreira muito alta, a corrente não ia ser suficiente para atravessar e ligar a lâmpada. Entendeu? Então, entenda a resistência assim como barreira. Então, a resistência, quanto maior a resistência elétrica, menor é a corrente. Por sua vez, quanto menor for a resistência, maior é a corrente elétrica, né? E nos nossos projetos elétricos, como a gente vai usar esses condutores, a resistência ela é bem baixa. Então, ela proporciona esse movimento dos elétrons aqui tranquilo para acionar qualquer equipamento. Ok? Falando mais um pouquinho de resistência, né? Resistência. A resistência elétrica, ela tem umas particularidades, né? A gente quer que a resistência seja a menor possível nos nossos projetos, para não interferir na corrente, óbvio. Mas a resistência, ela depende também de outros fatores, que eu vou citar daqui a pouco, né? Antes disso, eu falei aqui que a resistência, ela é encontrada na nossa casa, por exemplo, no chuveiro, numa luz incandescente, né, numa lâmpada, nesses condutores. Vocês podem encontrar resistências também em todo equipamento eletrônico. Todo equipamento eletrônico vocês conseguem encontrar resistências, certo? Então, uma função da resistência, além dessa daqui do chuveiro, que é de converter em calor, né? Porque a resistência aqui, nesse caso, ela pode ser utilizada para transformar a energia elétrica em energia térmica. Aí é o contrário, eu estou usando uma tensão elétrica, né? Para aquecer a minha resistência, e através do efeito Joule é convertido em energia térmica. Ou seja, a resistência do chuveiro eu estou usando para converter em calor. E esse calor pode ser usado para aquecer a água. Isso é um exemplo. É uma aplicação da resistência. Uma outra aplicação que a gente utiliza muito da resistência é baseado nessa fórmula aqui, ó. É de limitar a intensidade dessa corrente elétrica, como eu falei, ó. Se eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente. Às vezes eu tenho um equipamento que funciona só numa determinada corrente elétrica, e aí eu quero diminuir essa corrente para evitar de queimar esse equipamento, eu tenho que pôr resistência, eu tenho que aumentar a minha resistência.
Beleza? Era isso que eu queria falar aqui sobre resistência para vocês. Qualquer coisa, pessoal, vai perguntando aí, ó. Que aí eu posso estar tirando as dúvidas. Não deixa só eu falando, não, que aí eu fico pensando que vocês nem estão me escutando. Então, como eu tinha também comentado, ó, a resistência, ela depende de outras características. Deixa eu ver se tá aqui. Se não tiver aqui, eu vou. Tá, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas a resistência, ela depende também, por exemplo, se eu pegar aqui um condutor desse, ó, um fio de cobre, ela vai depender. Eu vou pegar aquela primeira imagem. Aqui, ó. Imagina um fio aqui, ó, de cobre. A resistência desse condutor aqui, ó, ela depende do tamanho dele, que é o comprimento, ó. Ou seja, quanto maior for esse comprimento, maior é a resistência. Então, por isso que a gente tem que evitar de projetar, né, nas nossas residências condutores muito longos, porque isso aí influencia na resistência. E aí tem que ter uma divisão, tem que ter uma distribuição, por isso que a gente coloca um quadro de distribuição, né? A resistência também depende da área da seção transversal do condutor, ou seja, dessa área aqui, ó. Se você fizer um corte aqui nesse fio, vocês vão ver que isso aqui é uma área circular. É uma área circular, um círculo. Então, a resistência depende dessa área. E é essa área aqui que eu quero calcular, ó. Eu tenho que, quando eu digo dimensionar um condutor, é calcular exatamente que área deve ser essa. Porque eu não posso pôr um fio qualquer, um condutor qualquer nos nossos projetos. Não posso pôr, por exemplo, um fio de área de 1,5 milímetros quadrado para ligar uma tomada. Eu não posso colocar. E quem foi que chegou agora? Entendeu? Então a gente tem que focar nessa área aqui, que é um dos objetivos principais do projeto elétrico. É fazer esse dimensionamento desse condutor. Preciso calcular essa área aqui. E a resistência depende dessa área. Então, se depende dessa área, eu preciso calcular o raio e tudo mais, né? Além do que, além do comprimento e da área, a resistência também depende do material, né? É óbvio que depende do material. Depende se o material é de cobre, se é de ouro, se é de alumínio. Então, dependendo do material, a resistência também varia. E como eu falei, né? Os metais são os que têm a resistência menor, porque eles conduzem facilmente esses movimentos dos elétrons. Beleza? Essa é a segunda lei de Ohm, mas depois eu tenho uma aula prática sobre isso aí, sobre tensão, corrente, resistência, e aí eu mostro para vocês aí, né, como é que acontece na prática variando isso aí. Professor, Oi. no caso, então, quem tem menor resistência é quem conduz melhor? A menor resistência é porque a resistência é o nome, ó, resistência, né? Resistência é uma barreira. E se eu tenho uma barreira, uma grande barreira, os elétrons não conseguem passar, os elétrons não conseguem ultrapassar. Entendeu? Então, assim, quem tem a resistência menor, há uma condutividade melhor. Os elétrons conduzem melhor, se movimentam mais fácil, né? E nos nossos projetos, essa resistência tem que ser bem baixa. Então, por exemplo, se você for fazer um aterramento bem feito, de acordo com as normas, esse aterramento, ele tem que ter uma resistência baixíssima.
Porque senão tem problema na hora da corrente elétrica, por exemplo, de uma descarga atmosférica, ou que eu queira desviar uma sobretensão, uma sobrecorrente, essa corrente ela pode não ir totalmente para a Terra, entendeu? Por isso que a resistência tem que ser baixa. Entendi. Então é isso aqui. Aqui alguns cálculos, esses cálculos bem fáceis de fazer, ó, tensão, resistência, corrente, né? Então tem a fórmula é essa daqui, essa primeira aqui, V igual a R vezes I. Se eu te der o valor de V e o de R, você encontra o de I, ou se eu der esses dois, você encontra esse. É uma equação bem simples, que eu acho que não tem muito segredo não. Só para vocês terem ideia aqui, um exemplo, em um circuito composto por uma resistência de 11 ohms, alimentado por uma fonte de energia de 200 volts, tem-se. Ó, antes de fazer, observem aqui esses dados. Ó. Quando eu digo composto por uma resistência, claro que o nome já está dizendo que esse valor aqui é da minha resistência. Mas independente do nome, ó, vocês têm que observar isso aqui, as unidades. Ó. Se eu vejo ohms aqui, ó, ohms é associado à resistência. Então, eu sei que 11 ohms é minha resistência, é meu R. Ó, aí ele não falou que isso aqui era uma tensão, mas ele falou alimentado por uma fonte de energia de 220 volts. Volts é a unidade que mede o quê? Tensão. Então, eu sei que isso aqui é minha tensão, porque está em volts, que é o meu V. Então já foi dado o V, ou o E, ou o U, né? Tanto faz. Eu gosto de chamar de V. Mas essa apostila aqui está chamando de U. Então já foi dado o U, que é a sua tensão. Já foi dada a resistência, que é o R. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter minha corrente elétrica. Então, qual é o cálculo aí? Ó? A corrente vai ser 220 dividido por 11, que deu 20 amperes, ok? Amperes, corrente, não confundam. Eu vejo muita gente ainda confundindo. Aqui é um exemplo para calcular a resistência, mas isso aqui é aqueles macetezinhos que o pessoal aprende lá no segundo grau, mas eu não gosto muito disso aqui não. Eu gosto que vocês entendam a fórmula aqui. E se eu quiser qualquer variável aqui, ó, se estiver dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e se estiver multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, para calcular a resistência aqui, ó, eu vou pegar essa tensão, não é? E vou dividir pela corrente. V dividido por I, ou U dividido por I. Fica 220 dividido por 20, que dá 11. Voltei para ela. Então, não tem segredo essa fórmula. Essa fórmula aqui a gente vai usar, não é? Principalmente para calcular o I. Eu preciso calcular a corrente elétrica para fazer o dimensionamento dos meus condutores. Ou seja, um projeto elétrico, eu preciso calcular essa corrente. Como é que eu vou calcular essa corrente? Eu vou usar, por exemplo, essa fórmula aqui, se for o caso. Mas o nosso objetivo é calcular as correntes. Bom, antes de entrar aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu beber aqui um gole d'água.
Cheguei. O outro conceito, né? A outra grandeza que é bom a gente entender e é muito importante em cima de um projeto elétrico, se chama potência elétrica. Aí vocês vão dizer, a gente vai precisar da potência? Sim. Um dos primeiros passos, ó, veja bem, um dos primeiros passos de um projeto elétrico é fazer o levantamento dessa grandeza aqui, ó, da potência elétrica. Então, um dos primeiros passos que a gente vai fazer no nosso projeto é o levantamento das cargas elétricas. Quando eu digo das cargas elétricas, eu estou falando da minha potência elétrica. O que, por exemplo, numa casa vai ter de equipamento elétrico? Então, eu tenho que ter essa noção na hora que eu for fazer meu projeto. Ah, vai ter chuveiro elétrico? Opa, o chuveiro elétrico tem uma potência alta, então já tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Vão ter ar-condicionados? Ar-condicionados também tem potência alta. Ah, vai ter... A casa é muito grande, então vão ter várias tomadas, várias lâmpadas. Então, tudo isso aí envolve a minha potência elétrica, né? Então, é importante a gente entender o que é isso aqui, porque na hora que eu estiver falando no projeto, pessoal, a potência daquela lâmpada, pessoal, a potência da tomada, a potência do chuveiro, para que o aluno não fique, professor, mas o que é potência? Eu não entendo isso bem, né? Então, eu vou falar muito potência, corrente e tensão. Potência, corrente, tensão e resistência. Por isso que essas grandezas, vocês não devem confundir. Vocês têm que saber o que é cada uma, a unidade de cada uma. Então, a potência, basicamente, ela pode ser dividida em duas parcelas, né? A minha potência, que eu posso chamar assim, a potência total, que é a minha potência aparente, ela pode ser dividida em potência ativa e potência reativa. Deixa eu ver se tem aqui mais para baixo. Mais para baixo vai ter. Mas aqui já começou a falar. Potência aparente. Bom, então a potência aparente, que é a minha potência total, que é aquela que está aparentando, né? Ela é dividida em ativo e reativo, ok? A potência ativa é a potência que, por exemplo, que dá o efeito ou que dá uma causa a algum equipamento. Ó, se eu ligar uma lâmpada, aquela luminosidade, o brilho da lâmpada, ali eu posso chamar que ali é a minha potência luminosa ou térmica, né? E dependendo do tipo da lâmpada, ok? Isso aí é potência. E a potência, ela é medida, né? E dependendo, se for a potência total, é medida em volts ampere, daqui a pouco eu vou falar ali. Mas se for a potência ativa, é medida em watts ou watts. Aí depende de como vocês queiram chamar. Né? Então, no caso aqui dessa figura, ó, da lâmpada, quando a lâmpada é acesa, né, que as correntes elétricas ficam circulando, os elétrons ficam circulando por o circuito, a lâmpada se acende e essa luminosidade é o que a gente chama de potência. Se fosse um liquidificador, onde você ia ligar um motor, que o motor ia ficar girando, esse giro, esse movimento, está ligado diretamente à potência. Beleza? Então, aqui está dizendo aqui, ó, para haver potência é necessário haver tensão e corrente, óbvio. A potência é o resultado do trabalho, é o trabalho realizado pelo equipamento, vamos dizer assim. Está ligado diretamente ao trabalho que é realizado pelo equipamento.
né? Uma equação importante que a gente vai trabalhar nos nossos projetos é essa aqui, ó. Potência é o quê? É a tensão vezes a corrente elétrica, ok? Então, a potência é a tensão vezes a corrente, V vezes I ou U vezes I. Tensão é medida em volts, corrente é medida em ampere. Por isso que aqui essa unidade aqui está de potência, ó, volt ampere, ó, VA, conhecida como VA. Então, a unidade de potência aparente, que eu já comentei com vocês, a potência aparente é aquela potência total, ela é medida em VA. E nos nossos projetos, quando a gente começar a fazer, o primeiro levantamento de potência, a gente vai fazer o levantamento dessa potência aparente aqui, ó. E a gente vai fazer em VA. Depois a gente vai converter para watts, que é o que a gente utiliza. Mas inicialmente vamos fazer esse levantamento em VA. VA, volt vezes ampere, tensão vezes corrente, isso aqui é potência. Ok? Aí aqui vem aquilo onde eu falei, ó, que a potência aparente ela é composta por duas parcelas, né, por duas partes, que é a potência ativa, A potência ativa é aquela que é transformada em trabalho útil, né? Por exemplo, na luminosidade de uma lâmpada, no giro, né, ou no movimento de um motor, no aquecimento de uma resistência elétrica. Isso tudo é o que a gente define como potência ativa. É o que realmente foi convertido. Do total, da minha potência total, nem toda ela, né, nem toda parte dessa potência ela é convertida em trabalho. Alguma parte é perdida, que é o que daqui a pouco eu vou falar, que é o que a gente chama de potência reativa. Então, a potência ativa é a parcela da potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, em potência térmica, em potência luminosa, ou seja, resumindo, em trabalho, em algum efeito, ok? E essa unidade é chamada de watts ou watts, representada aqui pela letra W. Então, uma das mais importantes aqui da potência aparente é essa potência ativa, que é a potência que é a útil, é a que a gente usa mesmo. A outra parte da potência, como eu falei aqui que a potência aparente é a soma da ativa mais a reativa, a outra parte é a potência que eu costumo falar, potência suja. É a potência que causa sequelas, vamos dizer assim, né? Então, é a parcela da potência aparente transformada em campo magnético, necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores. Sempre vai ter essa potência reativa em alguns equipamentos, porque é necessário para ligar esses componentes aqui, ó, principalmente os motores, mas essa potência aqui é o que prejudica a minha rede elétrica, porque gera campo magnético. Esses campos magnéticos geram interferências, que a gente chama por exemplo, de harmônicas. Isso prejudica o meu sinal elétrico, isso prejudica a minha tensão elétrica, isso faz com que eu possa algumas vezes queimar alguns equipamentos, se eu tiver muita energia reativa, muita potência reativa, né? Eu posso queimar meus equipamentos, eu posso causar interferências em outros equipamentos. Por exemplo, uma coisa bem clássica é quando você liga um liquidificador que está ligado no mesmo circuito que você tem uma televisão, geralmente dá algumas interferências, né? Principalmente se as conexões, se os cabos utilizados não for de boa qualidade, não tiver uma blindagem eletromagnética muito boa,
né? Eu lembro que tem algumas casas que eu vejo o pessoal comentando, aqui se eu ligar um liquidificador, a televisão fica falhando, fica chiando. Isso aí é porque os cabos que são utilizados aí, né, são bem antigos, que não tem uma blindagem antimagnética, vamos dizer assim. Ok? Então, essa potência reativa é a potência suja, é a potência que a gente não converte em nenhum trabalho, mas ela é necessária para acionar esses equipamentos aqui. E se você usar muita potência reativa, aí vem uma coisa aí que eu acho que muita gente não sabe, né? Se você usar muita potência reativa, meu amigo, sabe o que acontece? Vai vir uma multa na conta de energia de vocês. E muitas vezes vem essa multa assim, ó, excesso de energia reativa. E o consumidor nem sabe que está pagando a multa, pensa que aquilo ali é uma tarifa, é uma taxa que a concessionária está aplicando no total. Mas não. A concessionária, por norma, por regulamentação, né, da ANEEL, tem que a gente chama de fator de potência como ideal, chamado de 1, o valor 1. Ela te dá uma tolerância de você perder essa potência 8% no máximo. Isso significa dizer que o seu fator de potência pode chegar a 0,92 sem que você pague uma multa. Isso aí depois eu vou falar em fator de potência quando a gente estiver trabalhando com os projetos elétricos. Mas só para adiantar aqui, se você usar muito na sua residência ou em qualquer comércio ou indústria, muitos motores, transformadores, reatores, né? Esses reatores aqui são aqueles utilizados nas lâmpadas fluorescentes. Se você usar muito isso aqui, vai aparecer um excesso de energia reativa. E isso aí você vai pagar multa. Às vezes você está pagando multa e nem sabe, né? Quem sabia disso aí? Alguém sabia que poderia pagar multa? Não, né? Depois dá uma olhada na conta de energia de vocês, se aparece lá na descrição excesso de energia reativa. Deixa eu ver se eu encontro um modelo aqui na internet, que aí eu mostro para vocês. Conta de energia com excesso reativo. Aparece uma imagem aqui. Tá vendo? O que significa energia reativa excedente? Se aparecer isso na conta de vocês, meu amigo, vocês podem ficar cientes que vocês estão pagando multa. Não sei se aqui vai aparecer, mas vou pegar uma imagem aqui. Não. Depois eu vou ver se eu consigo uma contazinha de energia bem. Mas aí depois vocês podem observar. Ó, mas fiquem tranquilos, porque em residência, normalmente a gente não paga, não. A gente não paga esse excesso, não, porque não temos muito equipamento desse tipo, não. Isso é mais para a indústria ou para grandes consumidores que tem. Não dá para ver, não. Essa imagem está muito ruim. Para grandes consumidores, né? Que tem muitos motores. Por exemplo, aí a Unerg. A Unerg todo mês paga excesso reativo. Por quê? Porque tem muitos ar-condicionados, tem muitos computadores, né? E tem transformadores, tem reatores. Isso aí faz com que esse consumo eleve-se, pagando aí o excesso. E se vocês podem perguntar, mas professor, mas tem como eu corrigir isso? Tem como eu evitar isso aí? Tem. Você pode corrigir isso aí, tem que contratar um engenheiro
e aí o engenheiro vai fazer uma correção. E como é que se faz isso aí? Fazendo, colocando, vamos dizer assim, um casamento de impedância. A solução é implementar um banco de capacitores, porque o capacitor vai inibir o indutor. O indutor é responsável por esses aqui, ó, pelo campo magnético, o indutor, que são as bobinas provenientes nos motores, nos transformadores, nos reatores. E aí eu ponho um capacitor, ele vai fazer um casamento com o indutor, que a gente chama de casamento de impedância, que aí dá uma ressonância. Eles entram em ressonância, que aí é aquela famosa ressonância magnética, né? Fazendo com que elimine esse campo magnético, ou diminua esse campo magnético. E aí a solução para isso aí, quando estiver pagando um excesso, é projetar um banco de capacitores para isso. Aí já é um outro projeto, né? E já é uma outra área. Mas tem como, é barato, né? E é fácil de implementar. O problema é que os caras não sabem, pagam e não sabem por que está pagando. Não tem um engenheiro, não é para dizer, ó, pessoal, isso aí que vocês estão pagando a mais na conta de vocês podem reduzir isso aí. Eu fiz um projeto aí para a Unirg há um tempo atrás, onde tinha um monte de inconsistência, e aí eu comecei a verificar, né, isso foi porque eu estava fazendo um TCC com um aluno, e dentro desse TCC, a gente precisou pegar uma conta de energia, e quando eu verifiquei a conta de energia, eu vi que eles estavam pagando energia reativa, eu vi que eles estavam enquadrados numa tarifa diferente que os grandes consumidores contratam. Eu vi que a demanda contratada deles estava superdimensionada. Então, eu fiz um projeto em cima disso aí. A Unig reduziu, cara, mais de 30 mil reais a conta de energia deles por mês. Uma redução de mais de 30 mil reais por mês. Então, qualquer comércio, indústria principalmente, vocês podem estar reduzindo a conta de energia só olhando para a conta de energia. Você olha para a conta, você detecta que tem algum problema e aí pode-se fazer um projeto para reduzir isso aí. E o melhor, essa redução que eu fiz aí para a instituição, ela não gastou R$1. Ela não gastou R$1 e reduziu 30 mil reais. Olha como foi bom. Ok? Então, potência reativa, potência suja. Queima muitos equipamentos, causa interferências magnéticas, e você paga multa se usar muito. Ok? Fique ciente disso aí. Se tiver isso na conta de energia de vocês, tem que procurar um engenheiro para resolver. Bom, fator de potência, eu vou falar disso aí nas próximas aulas, porque já vai começar a entrar. Não, eu vou só adiantar essa partezinha aqui, ó. O fator de potência é uma relação entre a energia ativa e a reativa. Como eu tinha até comentado com vocês, né? É através desse fator que eu consigo identificar se vocês estão utilizando muita energia reativa ou não. Ok? Então, o fator de potência aqui, ó, se você pegar a potência ativa, ela é igual ao fator de potência vezes a potência aparente, a potência total. Esse fator, né, se você dividir o que, ó, isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o fator de potência vai ser a potência ativa dividido pela aparente. Se você pegar a potência que você tem aí, ativo, e dividir pela aparente, você tem um fator de potência. Esse fator não pode baixar de 0,92, 0,92. Se ele for abaixo disso aí, o que acontece? A concessionária te aplica uma multa, certo?
ela te aplica uma multa. Ela sempre tem que ser maior que 0,92. O ideal era que esse fator fosse 1. Olha só, se eu colocar 1 aqui para ele, ó, a potência ativa vai ficar igual à potência aparente, porque 1 vezes potência aparente é a minha potência aparente. Então, ficaria a minha potência ativa é igual à minha potência total, minha potência aparente. Ou seja, eu não tenho potência reativa. Era o ideal, 1. Mas como nunca a gente tem 1, a concessionária te deixa até 0,92. Ou seja, 0,92. 92% da potência total tem que ser potência ativa. 92% da potência que você estiver produzindo tem que ser potência ativa. Se você baixar disso aí, você vai pagar uma multa. Né? E nos nossos projetos de instalações residenciais, a gente vai adotar aqui alguns critérios para a gente fazer. Por exemplo, aqui, ó. Quando se tratar de iluminação incandescente, eu vou utilizar o fator de potência 1. É ideal. Por quê? Porque lâmpadas incandescentes não têm energia reativa, não tem potência reativa, porque não tem bobinas. Por isso que é 1. E aí eu vou utilizar 1, mas depois a gente vai usar um fator que a gente chama de fator de utilização para fazer uma conversão. Porque hoje em dia ninguém usa lâmpada incandescente, a gente usa as lâmpadas fluorescentes, do tipo LED, né? Mas de qualquer forma eu tenho que sempre projetar pensando no pior caso, lâmpadas incandescentes, sempre projetando no pior caso, até mesmo para ter aquela margem de segurança. E aí depois eu faço um fator de conversão, que a gente chama de fator de utilização. Aí então, para iluminação, eu vou usar o fator como sendo 1. Para pontos de tomadas e circuitos independentes, né? Eu vou utilizar um fator de potência chamar de 0,8, de valor, né? 0,8. E vou utilizar um fator de potência de 0,95 para o meu circuito de distribuição. Por enquanto, eu quero só que vocês fixem aí esses 3 valores. Ó. Iluminação, o fator de potência adotado vai ser 1, tomada 0,8, circuito de distribuição 0,95. Depois a gente vai entender onde isso aqui vai entrar nos nossos projetos, viu? Mas por enquanto só isso aqui. Isso quer dizer o quê? Ó, se eu tenho uma iluminação de 6, se eu fiz um cálculo, né, um levantamento da minha potência total e deu 660 VA, volt ampere, isso aqui é minha potência total, aparente, fiz um levantamento, deu isso aqui. Eu utilizo o fator de potência 1, então multiplico por 1 para converter em watts. Então, minha potência de iluminação seria 660 watts. Ou seja, minha potência total 600 watts, 660. Não produzir energia reativa. Ok? Para tomadas, vamos supor que eu fiz um levantamento, no meu levantamento de cargas, e eu cheguei nessa potência aqui, 7.300 VA. 7.300 VA, uma potência total. Aí eu multiplico pelo meu fator de potência, que é 0,8, porque é para tomadas. E 7.300 vezes 0,8, eu vou chegar em 5.840 watts. Ou seja, 5.840 de potência ativa. Aqui mais um outro exemplo, mas é só multiplicar. Ó. Se for tomadas, multiplica por 0,8. Se for iluminação, multiplica por 1. E se for o seu circuito de distribuição, que é um cálculo que a gente vai fazer também, você vai multiplicar por 0,95. Aqui, ó, a potência do circuito de distribuição, se deu 9.500, multiplicando por 0,95, vai dar 9.025. Ok? Por hoje eu queria apresentar isso para vocês. Ah, ficou faltando isso aqui ainda, né? Apesar que eu já comentei.
Corrente alternada e corrente contínua, ou tensão alternada e tensão contínua. Alguém sabe a diferença? Eu já falei lá no início da aula, ó. DC e AC, ó. Por que isso aí vai interferir? Porque em alguns projetos, né, a gente vai entender. Às vezes eu vou trabalhar com tensão contínua, outras vezes com tensão alternada, ou corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua, gente, ó, é representada por esse símbolo aqui, ó. Uma linha sólida, né, contínua, e uma outra tracejada. Isso aqui é o símbolo que você está trabalhando com corrente contínua. O que produz isso aí, por exemplo? Uma bateria, uma pilha. Todas essas tensões, elas são do tipo contínua. Ok? Elas são constantes. Se eu medir aqui, ó, as tensões dessas baterias, elas vão me dar, por exemplo, 1,5 volts, 9 volts, 12 volts, mas sempre constante. Aí é a corrente contínua, né? O fluxo desses elétrons que se movimentam numa mesma direção, ele é constante. Ele é constante. E o alternado é representado por esse símbolo aqui, ó. Um símbolo senoidal, ou um tiozinho, ó, onde indica que a corrente ou a tensão que a gente vai estar trabalhando é do tipo alternado. Ela alterna isso aí. Ela alterna as polaridades. Uma hora está positivo, outra hora está negativo, não é? E essa oscilação, ela se dá através de uma determinada frequência. E na nossa rede elétrica, a frequência utilizada é essa aqui, ó, 60 Hz. 60 Hz. Né? Ocorre assim, uma frequência de 60 vezes por segundo essa oscilação. É muito rápido. Ok? Esse tipo de tensão aqui é uma tensão que, se você medir aí na tomada, em qualquer tomada da sua casa, vai ter uma tensão desse tipo. Uma tensão alternada de 220 volts. 220 volts. Então, uma hora ela está em 220 volts, outra hora está em menos 220 volts. Negativo. Negativo também. Ela alterna em mais 220, menos 220. Só que isso aqui é tão rápido que é 60 vezes por segundo, que aparentemente parece constante, né? Mas não, mas é alternado, ok? Então a nossa tensão na nossa rede, nas nossas tomadas, elas são alternadas, mas existem também as tensões contínuas, que provenientes principalmente de baterias, de pilhas. Entendido a diferença de contínua e corrente? De contínua e alternada? Sim. Então é isso aí. Por hoje vai ser isso aí. Próxima aula. Isso aí basicamente foi uma revisão que eu fiz lá da Física 2, viu? Isso aí era para vocês terem visto lá em Física 2. Mas mesmo tendo visto, eu ia fazer essa revisão normal, porque às vezes 1 ano e meio o aluno acaba esquecendo, né? E é muito importante que vocês tenham em mente esses conceitos: tensão, corrente, potência e resistência. Esses quatro conceitos. Saber diferenciar o que é cada um, quais as unidades de cada um, porque quando estiver trabalhando no projeto, eu vou falar, ó, potência. Tem que saber. Eu vejo que tem aluno que confunde potência com tensão, tensão com corrente, com resistência. Não pode se confundir. E próxima aula eu vou ver se eu faço alguma coisa prática. Prática de forma remota, né? Assim, eu vou pegar aqueles laboratórios. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que eu ia utilizar um laboratório virtual. Cheguei a comentar ou não? Acho que não, professor. Não, né? Mas aí eu vou tentar pegar um laboratóriozinho virtual
e principalmente para a gente aprender a usar o multímetro, né? Fazer algumas medições, verificar essa lei de Ohm, que eu apresentei aí, V igual a R vezes I, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, que eu comentei com vocês também, né? A segunda lei de Ohm é aquela que a resistência ela depende do comprimento, depende da área do condutor e depende do material. Então, próxima aula eu vou fazer uma aula prática, vou acessar aqui um link, né? Um laboratório que é lá da Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos. Eles criaram um simulador, então é como se você estivesse dentro de um laboratório, é bem legal. Próxima aula a gente dá uma frisada em cima disso aí, principalmente para saber fazer essas medições. E quem tiver multímetro em casa, pode-se depois tentar também verificar isso aí. Alguém tem multímetro? Ou alguém já mediu alguma coisa com multímetro? Eu tenho aqui em casa, mas não sei usar, não. Então, pronto. Então, a partir da aula que vem, você vai aprender a usar e pode fazer depois alguns testes nele. Tranquilo? Beleza. Então, falou. Aí, não esqueça da minha atividade que tá lá na plataforma para a próxima aula, viu, gente? Tem prazo. A plataforma passou do prazo lá, ela não aceita mais. Então, fiquem ligados nisso aí. Então, até mais. Falou, professor. Alô?